No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. E depois de um longo inverno, comigo aqui no estúdio, prefeiturável do PTB, Wagner Freitas. Bom dia, Wagner. Muito bem, Pedro. Bom dia a você, Pedro, a todos os ouvintes, telespectadores do programa Radar de Notícia. Faz um ano. Faz um ano que estive aqui com 30 quilos mais gordo. Verdade, emagreceu bem. Pois é, vou tirar o óculos porque fica embaçando a lente. Tranquilo. Preparado. Esse emagrecimento tem a ver com a campanha, Wagner? Também. Eu acho que o conjunto, né? É. É um momento que a gente tem que cuidar da saúde. Eu tenho feito... Depois dos 40, eu tenho 43 anos. Depois dos 40, a gente muda, amadurece, evolui. E eu estava me preparando para esse novo momento que acho que eu quero estar em forma mental, física, espiritual e política. Ô Wagner, por favor, vamos recapitular a sua vida política. Você primeiro se elegeu vereador em que ano mesmo? 2000? Eu fui candidato a vereador em 2000, depois tripliquei os votos em 2004, fui eleito vereador. Aí em 2000 você não foi eleito? Não, eu tive 894 votos. Tá. Você foi eleito em 2004 pela primeira vez? Tripliquei os votos e fui eleito em 2004. Tá. E depois dobrei os votos em 2008? Em 2008. E depois aumentei 10 vezes os votos em 2012, quando fui o terceiro colocado para prefeito. Você chegou em terceiro lugar na disputa Exato. pela prefeitura, foi Almeida, Carlos Roberto e você em terceiro, né? Exato, exato. Aí você... Aí tive a infelicidade, mas ao mesmo tempo podemos dizer que a experiência é a soma dos enganos, né? Quando eu fui o terceiro colocado, eu acabei não tendo a maturidade política para entender que eu não deveria participar. E eu fui puro, sincero, querendo aplicar a minha capacidade. Falei, bom, eu sou secretário de um galinheiro, eu transformo ele em galinhas produtivas e se você voltar depois de 6 meses, eu sou o maior produtor de ovos ali do sítio. Eu tinha certeza disso e, de fato, materializei. Eu economizei 7 milhões por ano de recursos que estavam destinados a outras ações que poderiam ser enxutas. Então, com o mesmo orçamento, com o pior orçamento da história da cidade, quando eu assumi a Secretaria de Esportes, mesmo assim, eu achei 7 milhões e consegui economizá-los. E iria aplicar nas reformas que futuramente seriam aplicadas. Aí o prefeito contingenciou e tirou o orçamento. E mesmo assim, fui em Brasília e trouxe 10 milhões de reais de emenda por ano. De 2013 a 2016, você foi secretário de esporte do prefeito Almeida, né? 3 anos e pouco, né? 2016, no primeiro trimestre. E você acha que foi um bom secretário de esportes? Olha, eu pergunto a você, esportista, que tem saudade do Wagner, né? Porque vai lá no Tomeuzão, falar é fácil. Tomeuzão hoje é uma Cracolândia. Vai lá, nesse momento está muito frio. Se tivesse um tempo melhor, teria aí umas 10 pessoas fazendo sexo explícito e drogas por todo lado, um ginásio abandonado e pichado. Eu coloquei 5 mil crianças tendo aula de iniciação esportiva. Eu busquei 10 milhões de reais por ano de emendas em Brasília que não puderam ser aplicadas. Ou seja, se eu não tivesse sido sabotado, as marcas do esporte renderiam ainda bastante tempo. Teria reformado 4 ginásios, consegui uma empresa para fazer uma parceria, uma PPP, e então daríamos a área do Fioravante para essa empresa de logística que está nas margens da Dutra, uma vez que fisicamente aquele ginásio é inviável hoje para a cidade, por conta da locomoção, um ônibus, está no meio de nas margens de uma rodovia, ele fisicamente é inviável. E a empresa construiria um novo ginásio para a cidade em outro local, ou seja, é uma pena que eu fui sabotado e eu fui inocente politicamente. Agora, eu quero perguntar ao ex-prefeito Jovino Cândido o que ele fez pelo esporte na cidade quando ele foi prefeito. Eu não fui o dono do orçamento. O prefeito manda no orçamento. Jovino foi prefeito de Guarulhos 2 anos. Ele foi secretário de esportes aí. O que ele fez? O ex-prefeito falou que eu acabei com o esporte. Isso é uma inverdade, uma covardia política. Isso aí faz parte. Estava aqui defendendo o PT. O PT só chegou ao poder por causa das mãos do Jovino, que não foi no debate da Globo há 20 anos atrás. Você que está me ouvindo aí. Eu estou aqui para mudar essa história. Se o Jovino não tivesse feito um acordo com o PT lá atrás, o PT chegou ao poder por 500 votos em Guarulhos. Ele não compareceu em nenhum comício. Eu ando nas feiras, eu acordo 4 horas da manhã há 20 anos.
Eu tenho escritório aberto, mesmo sem estar no mandato. Tenho partido e desejo que o ex-prefeito Jovino Campos seja candidato. Porque a última vez que ele foi candidato, eu tive o dobro de votos que ele. E nunca tomei dinheiro para ser vice de ninguém. Na última eleição, tomou uma moedinha do Miguel. Passou vergonha, prejudicou até a campanha do Miguel Martello. Então aqui é candidato, pré-candidato a prefeito, não faz acordos. Errei em ser secretário do PT, reconheço o meu erro. Fui adversário do PT, combativo na Câmara em muitos momentos. Pena que naquela época não tinha rede social, não tinha mídia. Para sair na imprensa, você sabe como é que é. Eu não tinha condição de financiar. A imprensa escrita, os jornais também não chegam. Não tem ninguém que produza 1 milhão de jornais para dar uma notícia à cidade. Então não tinha voz. Mas muitos embates na Câmara contra o PT foi do Wagner Freitas. Eu enfrentei o PT quando disputei a presidência da Câmara. E fui derrotado com o voto de muitos hoje que ficam me criticando que eu apoiei o PT. Eu encampei o maior projeto e até hoje a Câmara de Guarulhos paga aluguel. E está fazendo aí um prédio, um puxadinho moderno. Não temos aí uma sede como a cidade de São José, do tamanho que é a maior cidade do Brasil, depois das capitais, que é Guarulhos. Guarulhos, em 2019, foi a cidade que esteve entre as 5 maiores que mais arrecadou IPTU no Brasil, Imposto Predial. Como é que podemos dizer que Guarulhos é uma cidade pobre? A maior cidade do Brasil depois das capitais. A única coisa que não falta em Guarulhos é dinheiro. Mas nunca tivemos um administrador, um gestor equilibrado, com sensibilidade social, que conheça os problemas da cidade, que venha da periferia, que tenha o desejo transformador e de colocar Guarulhos na onde a cidade merece. 16 anos do PT e a marca que temos na cidade hoje é um viaduto, que quem trafega na Dutra Rio-São Paulo não tem acesso na cidade. Você tem que entrar num posto de gasolina do carreteiro. Um viaduto que não liga com a Trabalhadores, com a Ayrton Senna. Um viaduto de quem sai de Guarulhos para São Paulo, entra numa paralela Antônio de Souza e fica dividindo o tráfego com quem está saindo da Dutra. É o viaduto mais estúpido do planeta. Quem sai de Guarulhos sentido Rio, sentido Pimentas, você tem que pegar 2 faróis. Você sai de Guarulhos no viaduto, pega 2 farol. Isso é... O engenheiro estudou menos que o meu pai, coitado, que fez a 2ª série lá na roça. E quem entra em Guarulhos tem que parar num farol. A marca do atraso da modernidade. Nossa cidade fisicamente cresceu sozinha. Nunca tivemos um líder a quem nos orgulhávamos. Ex-prefeito de Guarulhos não vira vereador. O Alckmin foi vereador, foi prefeito de Pindamonhangaba, virou governador de São Paulo. O Mário Covas saiu de Santos. O Márcio França saiu de São Vicente, que é menor que o Picanço. E só não foi governador porque não declarou apoio ao Bolsonaro. O povo não votaria no Dória. O Quercia saiu de Campinas. Francisco Rossi saiu de Osasco. Me fala o ex-prefeito de Guarulhos, que é deputado federal. Nós não tivemos um governante que planejou a cidade do tamanho que a cidade é. Olha o plano diretor de Guarulhos. Não existiu. Compare Guarulhos a São José dos Campos, a quantas alças de acesso, avenidas largas, bem planejadas. Nós não podemos mais aceitar, a véspera de eleição, prefeito pintando rua. A minha rua foi asfaltada, onde eu nasci, foi asfaltada antes de passar o esgoto. Por um prefeito à época que queria ganhar os votos do povo, asfaltou, depois vai picotando a rua para fazer as ligações de esgoto, com péssima qualidade de asfalto. Depois da primeira chuva, a cidade está toda esburacada. Nós temos que governar pensando nos próximos 30 anos. Guarulhos é uma metrópole, é uma cidade pujante, cresceu sozinha, porque estamos fisicamente bem colocados aqui nas margens da Fernão Dias e da Rodovia Dutra. Temos o maior portal de entrada da América do Sul. Tudo funciona em Guarulhos. Agora, com o Trevo do Bom Sucesso, nós só perdemos empregos a cada dia. Qual empresa vai montar a sua indústria às margens da Dutra para ter que escoar a produção passando pelo trevo? Um trevo ridículo, que tem
um gramado enorme, parece um campo de futebol no meio do trevo, tinha que ser de 6 pistas para todos os lados. Faz o retorno no trevo e para escoar na Dutra, fecha, resume-se a um carro só. Quer dizer, eu tenho 43 anos, você que está me ouvindo sabe muito bem disso. A cada 4 anos, todo prefeito que entra, não é o atual, é todos. Faz uma reforminha no trevo, o metro quadrado mais caro de Guarulhos não são os apartamentos de luxo do centro. É no trevo do Bom Sucesso, custeado pelo dinheiro dos impostos. Não tivemos um líder que fez uma reforma que vai ser preciso mexer daqui 20, 30 anos. 30 anos, é de 30 a 40 anos. A nossa cidade é medíocre, Pedro. Nós somos um município que bate recordes. O ano passado não tinha pandemia. Cadê o dinheiro da saúde? Como podemos aceitar a maior cidade do Brasil depois das capitais com tantos problemas crônicos de desenvolvimento? Bom, você falou do ex-prefeito Jovino e do atual prefeito Guti. Qual a sua opinião? Olha, eu sou um bom perdedor. Eu sou um bom perdedor. Aliás, um campeão se conhece na derrota. Eu não vou aqui ficar desfilando opiniões aos meus adversários. Eu aprendi uma coisa, a urna não mente. E a hora da verdade está chegando. O ex-prefeito Jovino Cândido acertou quando ele disse que eu não deveria jamais ter sido secretário na administração do PT. Um homem que não reconhece os seus erros não é digno de glória. Eu errei, mas aprendi. Como disse, a experiência é a soma dos enganos. Sou humilde em reconhecer. Mas certa vez eu estava em Brasília, entrei no gabinete de um deputado, pedindo verba para a Secretaria de Esportes, porque eu fui um secretário que trouxe 10 milhões de reais por ano. Se a minha administração, se tivessem deixado eu só trabalhar, eu teria trazido 40 milhões de emendas, mais 7 milhões de economia por ano, dão 28, seriam 68 milhões no pior orçamento da história. Administrar com dinheiro é fácil. Te dar 100 mil para você na loja comprar um Corolla Zero é fácil. Quero ver eu te dar um carrinho de pipoca, um carrinho de mão e você trabalhar pegando papelão e juntar dinheiro para dar entrada na sua primeira bicicleta. Aí, depois de alguns anos, nós vamos saber quem é quem. Então, a Secretaria de Esportes foi bem administrada, pena que eu fui sabotado, Pedro. Eu não tinha maturidade política naquele momento para entender que eu não deveria ter assumido a secretaria. Eu fiz uma conta básica, vou ser o melhor secretário e serei o prefeito na sequência. Só que o que nós vemos hoje, a gente vai dizer, poxa, eu estava lá em Brasília, quando eu falei que eu era de Guarulhos, a mulher falou, ah, você é daquele deputado louco? Eu falei, mas qual? Aquele que ficava... Eu nunca assisti sessão para ver os 500 deputados falar. E foi navegando. E ela chegou a palavra, eu fui falando os nomes. Ela falou, Jovino. Ele ficava na tribuna gritando e devagando. Manelão! Manelão! Ela falou, na hora da discussão técnica de orçamento, toda eleição está com problema de saúde. Jovino nunca ganhou uma eleição. Eu fui eleito vereador pelos meus esforços, não foi por igreja, partido, pai prefeito, secretário, Ele foi eleito deputado federal. Não foi ele que foi eleito, foi os votos do prefeito que foi no segundo turno. Porque ele, com mandato de deputado, com 90 mil votos, teve 30 na reeleição. Eu aumentei, eu tripliquei meus votos, dobrei e aumentei em 10 vezes quando fui candidato a prefeito. Eu tive a infelicidade, mas aprendi. Estou preparado, com equilíbrio, com maturidade para estar à frente dos assuntos da cidade. Agora, em relação ao prefeito, Pedro... Eu te perguntei do Guti. Agora, em relação ao prefeito, eu fico numa situação muito desconfortável. Sabe por quê? Porque o Guti teve 5 mil votos para vereador, quando eu tive 55 para prefeito. Então, não foi o Guti que ganhou, foi eu que perdi. Então, eu vou falar sobre o prefeito quando abrir as urnas no primeiro turno. Porque a urna não mente. Então, saberemos agora quais são os moradores de Guarulhos que erraram no voto quando votaram em mim ou se erraram no Guti quando votaram nele. É o povo que vai decidir. Como pré-candidato a prefeito, ficar aqui fazendo considerações aos meus adversários é muito fácil.
falar aqui da bancada. Hoje eu peguei um casaco, estava muito frio, que eu não uso há muito tempo, fiz a barba. É muito fácil. Acordar 4 horas da manhã, percorrer a cidade, visitar os bairros, atender no escritório, dar o seu cartão de visita com o número do seu celular. Eu estou há 20 anos na vida pública e o número do meu celular é o mesmo. E o ano que vem, você que está me assistindo, continuará sendo o mesmo. Isso é mais difícil, né? Ficar falando por trás das redes sociais é fácil. Administrar é mais difícil. Então, eu não me sinto confortável de fazer uma ponderação sobre nenhum candidato, até porque o Jovino não é candidato. Está aqui pescando porque precisa negociar com alguém, porque não tem partido, não tem pré-candidato, não tem celular e toda eleição fala que está doente. E só estou falando porque ele fez um apontamento a meu respeito, covarde. Covarde. O cara que tem 20 mil pessoas para te assistir num comício e você não ir, é covarde. Pessoa que marca uma reunião na sua casa com 20 pessoas e você não comparecer, é covarde. E eu ando na cidade. Então, ele fez um apontamento desonesto, então me sinto confortável de falar. Agora, do prefeito, eu vou falar no primeiro turno, quando as urnas abrirem. Porque aí a vitória ou a derrota de alguém vai ser terminativa. Porque o resultado da última eleição reflete aquele momento político. Então você, pré-candidato a vereador, empresário da cidade, que acha que os resultados se repetem, não se repetem. Aquela radiografia foi daquele momento. O sentimento social hoje da cidade é outro. Tenho percorrido as ruas da cidade há bastante tempo, estou atento aos assuntos, estou mais presente do que nunca nas redes sociais. Aliás, a minha página é que mais cresce frente aos outros candidatos a prefeito. Quantos seguidores? Sem impulsionamento. Você pode pegar R$2.000 aí, Pedro, e coloca 40, 50 mil seguidores na sua página. Eu tenho seguidores orgânicos, não são produzidos. Eu tenho interação. O indivíduo tem 60 mil seguidores, ele faz uma publicação, tem 12 engajamentos. As minhas publicações têm 800 engajamentos, 1.500 engajamentos. Então, existe uma atuação verdadeira. Então, se um dia eu vier a ter 1.000 seguidores a mais, eles são reais. Não são seguidores produzidos pelos fakes da rede social. E também é sabido, Pedro, que não é a rede social apenas. O indivíduo quer saber quem é o candidato que está por trás da tela do computador. Se ele tem real capacidade, porque ficar falando e viajando, navegando em sentimentos, tem que conhecer a cidade de verdade. Para isso tem que ter história. Tenho 20 anos percorrendo a rua. Visito as feiras livres hoje, de locais que nunca passei, e sou respeitado, não sou hostilizado. Se você andar comigo, você vai dizer quem pode ganhar a eleição no primeiro turno. Mas tem que andar. Porque uma coisa é as pessoas ficarem falando, outra coisa são as pesquisas. Ninguém dizia que o próprio prefeito Guti venceria 4 anos atrás. O prefeito eleito da massa era o Eli, 10 partidos, campanha daquele nível. Quem foi eleito? Quem diria que o Pascoal Tomeu perderia a eleição em 96? A pesquisa dava 90 e poucos % ao Pascoal. Diz a lenda, o Pascoal ainda deu uma generosa ajuda ao Nef, para ele não desistir. E o Nef Tales venceu a eleição. Quem diria que o Bolsonaro venceria a eleição? Os holofotes ligavam para o governador de São Paulo, com as empresas, com o maior número de partidos, com políticos homogêneos em todo o território nacional, e a história se desenhou diferente. Então, meu amigo, eu tenho certeza que a vitória se aproxima dessa vez, Pedro. Tem gente perguntando por que você cultiva essa imagem de cowboy, de chapéu. Eu vou responder rapidamente, Pedro, mas até por educação, existe uma história por trás disso, um sentimento, e hoje é uma marca também, uma marca que eu construí, que eu, desde o início, pensando até nesse momento de hoje. Mas é um momento que nós poderíamos tratar de assuntos da cidade, dos problemas do transporte, o que penso para a mobilidade urbana, a saúde em Guarulhos, o Hospital do Pimentas está 60% está vazio. Nós jamais deveríamos investir em qualquer que seja outro caminho que não no hospital.
Os postos de saúde não tem consulta, não tem médicos. Eu ando nas feiras, você que está me assistindo, uma consulta demora 8 meses. Eu tenho várias gravações de pessoas me abordando na feira, dizendo que estão esperando por uma consulta no especialista há 2 anos. Isso é extremamente inaceitável na maior cidade do país depois das capitais. A passagem de ônibus em Guarulhos é a mais cara do Brasil e não temos um ônibus que possua ar-condicionado, que tem um ponto de internet, que tem bancos confortáveis, os veículos estão totalmente sucateados. Nós não podemos falar de ser bom prefeito porque está recapeando a Juscelino Kubitschek, você que está me assistindo, morador do Pimentas. Pimentas é maior que muito país da Europa, é maior que quase todas as cidades da nossa região Bragantina e Vale do Paraíba. O Pimentas é maior que Bragança, que Atibaia, que Itatiba, que Igaratá, Nazaré Paulista, Santa Isabel, Arujá, Itaquaquecetuba, Poá, Suzano. A Juscelino precisa ser duplicada urgentemente. Como será essa cidade daqui a 20 anos, meu amigo? Você, guarulhense, raciocina comigo. Hoje levamos 1h30 do São João no horário de pico até o centro de Guarulhos. Não podemos ficar refém da Dutra. A Monteiro Lobato, a Papa João Paulo, lá embaixo tem que ser duplicada. A gente tem que escoar o nosso povo por dentro da cidade, não dependendo da Dutra. Olha como é Otávio Braga de Mesquita. Nossas vias estão ultrapassadas. Precisamos pensar Guarulhos do tamanho que ela é. A maior cidade do Brasil depois das capitais. É uma cidade deficiente de desenvolvimento. Meu chapéu é minha marca, meu amigo. Peço que você entre na minha página. Farei uma live especialmente para explicar o que significa o chapéu no meu coração, por que ele é uma marca, com todo respeito a você. O chapéu é uma marca. Não vou me aprofundar porque o tempo não permite. Sim. Fiquei 1 ano sem vir aqui no Pedro. Acho que poderíamos ter uma segunda vinda para pontuar os projetos e você saber o que é que eu penso para a cidade, amigo. Teremos outras oportunidades. Eu venho com o maior prazer. Okay. Faço a barba e coloco o meu melhor paletó. Obrigado pela presença, Wagner Freitas. E sim, vamos remarcar outra entrevista, tá ok? Muito obrigado a você, internauta, você, telespectador do programa Radar de Notícias do Pedro Notaro, jornalista mais experiente da cidade. Muitas vezes ele já judiou de mim, mas eu tenho carinho por ele, eu respeito muito, porque existe uma coisa que contra fatos não há argumentos. Ninguém na cidade tem mais propriedade política, jornalisticamente falando, do que o Pedro Notaro. Obrigado. Então, até ser criticado por você é um elogio. Obrigado, Wagner. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço.